justificar a doença. Você parece alternar. Agora sim, tá? Agora a gente está gravando a aula de hoje, então. Deixa eu compartilhar de novo a tela. Todo mundo com a tela aí? Sim. Tá. Sim. Ok. Sim. Tá. Então, a gente vai trabalhar a aula passada, o material que vocês assistiram, que estava lá no Moodle, falava muito sobre a questão de falhas em projetos, né? Eu botei até alguns exemplos de projetos, botei alguns exemplos de projetos para vocês, como, por exemplo, fotos ali da Decora. Não sei se alguém chegou a abrir ou já passou ali pela matéria. Então, a continuação da aula passada para a aula de hoje é que a gente vai entrar um pouco mais na parte de projetos, tá? Então, por exemplo, assim, ó, a gente tem a categorização por projeto. Então, a gente tem a questão dos projetos estratégicos, projetos operacionais, projetos emergenciais, projetos compulsórios, que são alguns tipos de categorias que as empresas utilizam para poder compartilhar os projetos. Só um pouquinho que tem gente querendo entrar. Ah, agora consegui. Ali aparece para mim, que bom. Tá? Então, quando a gente trabalha categoria por projetos, a gente pode trabalhar com algumas categorias de autores ou não. Então, por exemplo, eu trouxe para vocês 4 categorias, que é do Maximiano, que tem esse livro de administração do projeto. Tá? Então, ele categoriza nesse sentido assim, estratégicos, operacionais, emergenciais e compulsórios. Tá? Quais são os projetos estratégicos? Os projetos estratégicos são aqueles que são ligados nas questões de estratégias da empresa. Né? Por exemplo, vamos pensar numa empresa farmacêutica, né? Já que estamos em tempos de coronavírus. Uma empresa farmacêutica, quais são os projetos estratégicos dela? Né? É criar novos produtos, certo? Novos remédios, novas vacinas, né? Colocar um produto que tem uma boa venda no mercado, projetos de investimento, né? E assim por diante. Então, tudo isso são considerados projetos estratégicos. São projetos que são ligados a toda essa questão de inovação, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem me parar, não tem problema nenhum, tá bom? Um exemplo, tá? Um exemplo de mapa estratégico, tá? Esse exemplo eu peguei do governo do estado do Rio Grande do Sul. E o que acontece? O governo do estado do Rio Grande do Sul gerou um mapa de todos os projetos que eles trabalhavam. Então, foi muito legal. Não foi nesse governo agora, tá? Foi em outro governo. Mas se vocês olharem ali a tela, vocês vão ver que ele montou todo um mapa estratégico com vários itens, né? 1.1, 1.2, 1.3. Então, eu vou abrir aquele 2.4 ali, que é expandir a infraestrutura social, ó. A partir do momento que ele expande, ele traz quais são os projetos estratégicos linkados com aquele objetivo que é expandir a infra. Né? Então, ampliação das vagas prisionais, qualificação da segurança pública, reforma, ampliação e assim por diante. Certo? Clicando num deles, por exemplo, ali o 19.2, ele traz ali, ó, evidências. Ó. Então, por exemplo, reforma, ampliação e construção das escolas de educação profissional. Qual é o objetivo? Qual é o público-alvo? Qual é a justificativa? Então, ele traz todas as informações que um projeto deve ter, certo? Bom, continuando a categorização, a gente tem os operacionais, que são aqueles, assim, do dia a dia da empresa, certo? Então, o dia a dia da empresa, como questões de campanhas de venda, algum projeto para tentar aumentar a produtividade da empresa naquele dia. Eu vou, por exemplo, vamos pegar como exemplo a PUC, né? Todo semestre tem os projetos que são a questão de aplicação do vestibular. São novos alunos, novos cursos, novos currículos. Então, tem todo um projeto operacional ali de colocar isso para funcionar, tá? Aqui até tinha colocado um exemplo da Panambra de questões de campanhas de venda. Projetos emergenciais ou urgentes, que é aqueles que resolvem o problema de solução inadiável. Por exemplo, recuperação de instalação destruída por incêndio. Tá? É um tipo de categoria que são emergenciais. A gente tem algum projeto agora que pode ser emergencial? Alguém me ajuda? Coronavírus? Coronavírus, né? Que é projeto... Desenvolvimento de uma remedicação, vacina. Isso. Vocês viram agora o Trump falando
que está rodando Uhum. aí, que eles acharam um possível remédio e tal. Então, tem Medicamento para malária, né, pelo que eu vi. Isso, exatamente. Então, tem muitos projetos sendo trabalhados nos hospitais de emergência para quê? Adaptação do hospital aos novos leitos de UTI, compra de novas máscaras, aqueles equipamentos para UTI, de equipamentos respiratórios. Então, tudo isso são categorias de projetos que são emergenciais, né? Tá? Aqui, ó, eu trouxe a foto do mercado público, quando ele teve essa questão dos projetos emergenciais. A gente também, o que a gente chama de compulsórios, que são aqueles que são criados para atender certas legislações, né? Vocês têm algum exemplo que vocês lembrem? Hein? Pode ser, tipo, adaptação àquelas leis de proteção de dados, alguma coisa do tipo, Pode, GDPR. pode ser. Acho que também se enquadra como as vistorias que tiveram que ser feitas depois do incêndio lá da Boate Kiss, que daí todo mundo teve que fechar. Muito bom. Aí, ó, deputados aprovam um projeto da nova lei de prevenção a incêndios no Rio Grande do Sul. Isso mesmo. Certo? Então, tem muitas questões nesse sentido. Então, projetos compulsórios, projetos emergenciais, projetos operacionais e projetos estratégicos. Tá? Então, são categorias de projeto. A empresa, por si só, ela também pode criar categorias dela. Não tem problema nenhum. Tá? Mas tem algumas que são, essas eu trago com vocês como padrões. Muito bem. Depois das categorias, a gente tem as estruturas, tá? Então, a gente tem, assim, as estruturas de como as empresas, elas trabalham. Então, por exemplo, a gente tem aqui a organização funcional, tá? Onde tu tem aí o gerente fazendo o papel de gerente do projeto, ou seja, não tem um GP oficialmente, né? Então, o gerente funcional assume a coordenação do projeto. E aqui tem as suas vantagens e desvantagens. O que acontece quando eu trabalho numa estrutura que é funcional, ou seja, a organização é por função. Então, eu tenho dentro da minha organização a área de compras, a área de vendas, a área de TI, entendeu? Então, o que acontece? Nesse tipo de organização funcional, então, os membros da equipe se reportam aos supervisores, os planos de carreira são claramente definidos, a empresa ela é agrupada por especialidade, compras, vendas, TI. Geralmente não tem um plano de carreira para GP e o GP não tem e não manda nada. Quem manda é o gerente funcional. E os membros geralmente são leais ao gerente funcional deles, porque é o chefe deles. Ok? Alguma dúvida? Tá. Vou seguir. Não, eu tenho uma dúvida, na verdade. Pode falar. Ele tem relação com aquelas questões que a gente vê de estruturas de organizações a ser mais horizontal, mais vertical. Isso influencia em como esses gerentes funcionam? Influencia. Só um pouquinho, Alexandre, que tem alguém querendo entrar na sala. Peraí. Tá bom. Tá, entrou. Influencia sim, entendeu? Influencia, né? Quanto mais a empresa for hierárquica, mais ela é funcional. Startups, por exemplo, não são empresas funcionais. São empresas que são projetizadas, que daqui a pouco já vou mostrar, entendeu? Então, quanto mais hierarquia ela tiver, geralmente ela trabalha mais a nível funcional. Tu tem também, ó, a próxima que eu vou mostrar, que é a matricial, tá? A matricial, que é onde o gerente do projeto já deixa de ser o gerente funcional e vira alguém da equipe. Tá? Então, já se tem um GP dentro da organização. Bom, qual é... Aqui. Vantagens e desvantagens, tá? Dessa organização matricial, onde já não é mais o gerente funcional, que é o GP, mas sim alguém da equipe. O projeto já fica mais visível, a gente já tem um aumento maior dessas áreas funcionais, uma melhor coordenação, né? Porque tu imagina o gerente funcional fazendo o papel de gerente do projeto, é muita coisa para uma pessoa só. Então, tu tem uma melhor coordenação, tu tem uma utilização máxima dos recursos, porque tu monta times de outras áreas que também tu pode selecionar. Quais são as desvantagens? A desvantagem é que muitas vezes tu tem o teu chefe, que é o teu gerente funcional, e tu tem o gerente do projeto, entendeu? Então, tu tem dois chefes e tem que deixar isso muito bem claro para o time para não haver desrespeito, né? E assim por diante, tá? Tem que ter políticas, então, bem claras de como que se vai trabalhar tendo o gerente do projeto sendo alguém da equipe.
Aí nós temos a projetizada, que é isso que tu estava comentando. Startups são projetizadas, né? Tu tem aquele projeto, aquele produto que tu quer lançar, e geralmente o CEO é o próprio GP, né? Aí tem que ver como é que está a organização. Mas muitas empresas são projetizadas. Acho que a DB Serve é projetizada, trabalha muito por projeto, né? Não necessariamente agora a gente tem algumas estruturas que são diferentes. A gente tem lá a questão mais do PO, né? Que são times com PO. Mas em muitas organizações projetadas, tu tem alguém que cuida daquele projeto, tá? O próprio livro do PMI Ágil, ele considera assim que nas novas estruturas pode-se considerar o gerente do projeto aquele que está liderando o projeto, né? O líder do projeto geralmente ele assume muito esse papel do GP, tá? Então nesse caso da organização projetizada, a gente tem muitas vantagens, né? Tu tem uma organização que trabalha por projeto super eficiente, tu tem fidelidade aos projetos, as comunicações funcionam melhor, porque tu tem um time já vinculado direto com o GP e o gerente do projeto manda em tudo. Agora, alguém sabe me dizer qual é uma das desvantagens? Hein, pessoal? Talvez a mudança do teu chefe de acordo com o projeto que tu tá. Também, Talvez isso é uma tu desvantagem. separa demais as pessoas, tu não tem muita interação, talvez, com pessoas de projetos diferentes. Acho que isso não, Rafael, porque se está por projeto, está todo mundo vinculado ao projeto, está todo mundo trabalhando no projeto. Mas tu tem uma Não, grande... eu falo entre projetos, pessoas da mesma empresa, só que em 2 projetos diferentes, talvez não se conheçam, não. Não, sim, tá. Isso sim numa organização que é matricial, tá? Mas nesse caso da projetizada, eu estou focando mais na projetizada. O que vocês acham que são... que é uma desvantagem? Hein? Pensa bem, Eu você não está consigo trabalhando pensar em por nenhuma projeto. outra. Ó, vocês estão trabalhando por projeto. Qual a característica de um projeto? Tem início e... Enfim, De repente, quando ele acabar, então, para onde vão essas pessoas? Exatamente, Bianca, exatamente. Olha só. Não há certeza sobre realocação quando o projeto termina. Que como é uma característica do próprio projeto começar e terminar, numa organização que só trabalha por projeto, o que é que tu faz com todo o teu time se tu não tiver um outro projeto para quando terminar um começar o outro, né? Empresas maiores criam estruturas de treinamento, né? Vamos pegar algum exemplo que a gente conhece. Eu acho que a gente pode até usar a DB do Pérez, por exemplo, do professor Pérez. A DB, muitas vezes, quando termina um projeto, ele vai para um lab, né? Tem um laboratório que ele fica ali estudando, esperando uma oportunidade para trabalhar em outro projeto. Mas aí as empresas que são menores, né? A empresa que tem menor não tem caixa para ficar pagando todo mundo esperando o projeto. Aí acabam que muita gente é demitida nesse tipo de situação. eu não sei se é uma impressão minha, mas parece também, eu não sei, eu acho meio difícil sim uma pessoa, um colaborador estar em um único projeto, não? Na empresa. Não, é comum, sim. Acontece, É acho. comum? É comum. Geralmente o Tem uma... gerente do projeto está em vários projetos. Raramente um Sim. GP gerencia um projeto só. Eu já tive 8, 9 projetos comigo, trabalhando, entendeu? É uma loucura, né? Mas eu me lembro assim que na época do Terra eu tinha 2 times de Scrum e tinha mais 3 projetos que eram Waterfall, que eram os projetos mais tradicionais, né? Que é o que a gente vai aprender aqui Sim. também, que daí não eram times, não trabalhavam com as cerimônias de Scrum, eles trabalhavam mais só com atividades, controle das atividades e tudo mais, né? Mas tem sim, tá? Principalmente os cargos novos, assim, por exemplo, o UX, entendeu? É muito difícil tu manter um UX num projeto só. Aí tu acaba Sim. compartilhando o UX com vários projetos. Mas o Dev eu acho um pouquinho mais difícil. Não sei se é a realidade de vocês aí. Como é que vocês estão hoje? O meu trabalho é um projeto só. O meu também. Eu também. Eu entrei recentemente, mas o meu time, ele acaba se dividindo bastante. O meu padrinho quase sempre troca de projeto a cada sprint. Aí vai muito da empresa, entendeu? Vai muito de como é que a empresa trabalha. Olha, se você notar, vamos pegar o exemplo da Bianca. A Bianca trabalha na HP, né, Bianca? Sim. Então, a HP, ela é uma empresa que ela não é projetizada.
né? Ela trabalha por projetos, mas ela é uma empresa mundial, que tem vários setores, né? Então, é uma empresa Sim. que tu tem essa condição de trabalhar num único projeto. Em empresas menores, tu não tem, né? Tu acaba trabalhando em vários projetos para dar conta da demanda. Tem também muito isso. Sim. E a gente tem também as empresas que são compostas, né? Um misto, não é só funcional, não é só matricial, mas ela não é só projetizada, ela é um pouco misturado de tudo. Tu tem o gerente funcional, tu tem o coordenador do projeto dentro da equipe. Essa organização composta aqui, eu já trabalhei com ela. Ó. Existia um PMO e vários gerentes de projeto. Né? Aí, quando tinha um projeto, o gerente de projeto saía daqui e vinha trabalhar junto com a equipe do projeto. Ok? Você tem uma ideia, assim, de qual é a estrutura organizacional que vocês trabalham? Eu fiquei em dúvida, mas eu acho que essa última... Tem que voltar, Sara? Tem, claro. O slide. Essa? Eu acho que essa última. Porque tem uma... Acho que são 3 níveis de hierarquia que tem, mais ou menos, assim. Uhum. E daí tem meu gerente de projeto, que aí eu me reporto para ele. Tem alguém para quem ele se reporta e acima dessa outra pessoa tem o chefe do setor, digamos assim, que é um setor de desenvolvimento para desktop. Né? Entendi. Eu acho que é essa, né? Mais ou menos. As outras acho que não seria. E mais alguém? Aqui, sei lá, aqui na empresa do meu pai é meio que, acho que essa composta, porque é um pouco de cada um faz um pouco de tudo e é a coisa mais assim, não é exatamente bem estruturado, seria algo assim, eu acho, não sei. Sim, não, pode ser. Me parece, tá, Frederico, ouvindo assim, a gente conversando, que a gente conversa bastante, eu acho que também é uma empresa composta. Mais alguém quer falar? Sim. Não, eu acho que o que eu fiquei um pouco em dúvida ali na questão dos projetos é como eu venho de uma área que é bem tradicional, que é a área do direito, é muito comum tu, sendo advogado júnior das empresas, tu trabalhar em diversos processos que não tem relação nenhuma com outra, tu é meio que voltado para uma finalidade específica. Faz tal peça processual e protocola. Depois, quando tu volta ao escritório, tem uma outra de um outro processo que pode não ter nada a ver com aquilo que tu esperando e talvez tu nunca mais toque naquele anterior que tu fez, porque é produção em massa, digamos assim. Tá, mas e a tua pergunta qual é? Não, daí se isso daí, essa característica de ter foco no projeto em ser algo da nossa área, ou se é da nossa área, né? Porque olha só, se a gente for olhar direito, o direito tem muitas atividades de rotina, né? Embora a gente possa até considerar que um processo é um projeto, teoricamente é para ter início e fim, né? Embora muitos projetos ficam lá 5, 10, 15, 20 anos sendo julgados com recursos e tudo mais. Então, só tem que ver até que ponto a gente consegue realmente encaixar os processos do direito dentro de um projeto, né? Então, algumas características eles têm, outras não, né? Sim. Mas eles precisam ter gestão, né? Querendo ou não, o advogado tem que fazer gestão para não perder o prazo. Se ele perde o prazo, o cliente perde a causa. Tem vários tipos de gestão que tem que fazer. Sim, não, com certeza. A minha colocação foi mais na questão da vinculação do colaborador a um projeto específico. Eu vou te dizer que é mais difícil de... acho que é mais difícil. Aí acho que tem que entender como é que é a estrutura do escritório de advocacia, entendeu? Como é que ele está dividido e assim por diante, né? Professora, o que me parece no direito é aquele negócio que eu li da última aula, que era a parte organizacional, não é? Tem 2 separações, projetos e organização, se eu não me engano. Parece mais aquilo que é sempre a mesma coisa, tipo, acho que é isso. Isso. Tá. Porque a gente tem projeto, programa e portfólio. Então, geralmente, no direito, tu pode ter um portfólio daquele assunto, né? Vários projetos que trabalham aquele determinado assunto. Cuidado só para não confundir, tá, Thomas? E, geralmente, os projetos, eles estão ligados à estratégia da empresa, tá? Isso é uma outra coisa bem importante. É importante que vocês saibam e guardem bem o que é projeto, programa e portfólio, tá? O programa, ele agrupa projetos para que tu consiga fazer uma gestão que tu não conseguiria fazer se eles fossem separados. Por exemplo, tu tem uma verba onde tu pode usar em 3 projetos.
Vamos pegar, por exemplo, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Lembra que teve no outro governo? Então, se pegaram vários projetos e se colocou embaixo do guarda-chuva do PAC, deste Programa de Aceleração do Crescimento. Tá? Agora, o portfólio geralmente são os projetos que estão vinculados à estratégia da empresa, missão, visão, valor. A empresa quer chegar daqui a 10 anos em determinada situação. Então, ela monta quais são os principais projetos e cria um portfólio de projetos vinculados à estratégia da empresa. Tá? Então, cuidem bem essa questão assim, do que é projeto, o que é programa, o que é portfólio. Ok? Posso Ok. seguir? Pode. Então tá, vamos lá então. Te respondi, Thomas? Respondeu sim. É que eu não lembrava o nome, eu sabia que tinha alguma coisa assim, mas eu não lembrava certinho. Ó, até sem querer tá aqui, ó. Projeto, esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo. O que a gente vai ver agora? Ó, tá aqui, ó. Programa, conjunto de projetos agrupados com a finalidade de facilitar o gerenciamento. Bem aquilo que eu coloquei. Então, eu não entendi qual foi a tua material. É que eu não tenho como acessar aqui agora o material da aula passada, senão eu perco a tela. Tá, Thomas? Mas depois eu vou dar uma... Eu vou dando uma olhada aqui, qualquer coisa eu falo. Isso, qualquer coisa tu me avisa. Porque eu achei que tu estava falando disso aqui de portfólio, ó, e não era. É outra coisa. Tá? Eu não tenho como abrir aqui agora. Mas vamos lá. Isso aqui é bem importante, tá? O que é projeto, programa e portfólio? Então, o programa, conjunto de projetos agrupados com a finalidade de facilitar o gerenciamento. Eu ponho ele junto, que é mais fácil para mim gerenciar. E o portfólio é um conjunto de programas e projetos para facilitar. Eu trouxe um exemplo bem simples, porque muita gente fala que é difícil fazer controle de portfólio. E aí eu trouxe um exemplo de uma escola, que foi até a escola que o meu filho estudou, o Guilherme, e eu fiquei muito feliz o dia que chegou esse material em casa. Ó, era um livro escrito Portfólio do Maternal. Eu achei o máximo, né? Mamãe, gerente de projeto, o filho chega em casa com um portfólio, eu falei, meu filho está estudando na escola certa, né? Então, e foi muito bonitinho, assim, porque eles tinham todo um material bem organizado falando de projetos, ó, mostrando projetos, passo, com amigos, as fotos do projeto, tinha a conclusão e tudo direitinho. Tá? Então, é bem importante, assim, fazer o controle do portfólio, que muitas empresas chegam no final do dia ou do ano, do mês, não sabe quantos projetos trabalharam, não sabe quantos projetos tiveram sucesso, quantos falharam, entendeu? Então, é muito bom tu controlar o portfólio da empresa, até para te saber quantos projetos tu dá conta para te trabalhar no próximo ano. E não ficar só um ano achando que tu pode trabalhar com 10, 15 projetos, entendeu? Então, é bem importante trabalhar portfólio. Como é que geralmente as empresas fazem? Elas têm as suas ideias alinhadas à sua estratégia, tá? Então, tu tem lá várias ideias e muitas vezes os próprios funcionários dão essas ideias para as empresas. A partir daí se tem um filtro para verificar se essas ideias têm alinhamento com a empresa. É que muitas vezes o profissional chega e diz, eu quero ir para Marte. Daí não, mas a minha empresa não leva ninguém para Marte, então não tem nada a ver com a minha estratégia, né? Então eu recuso a ideia. A partir disso são trabalhados vários projetos candidatos e se visualiza se eles têm valor para o negócio. Esse projeto vai valorizar a minha empresa, a minha marca, né? Muitas vezes não é nem lucro, mas é a marca. A minha marca vai ficar mais conhecida no mercado, né? Ela vai trazer lucro para dentro da empresa. A partir daí se faz um outro filtro e se rejeita novos projetos. E aí, a partir do momento que tu tem um pool de projetos que tu selecionou, tu vai ver o que está dentro do orçamento. E aí tu vai priorizar os projetos que tu vai trabalhar durante o ano, durante o quarto, semestre e assim por diante. Então, é muito difícil gerenciar projetos. Isso tudo é uma arte, né? Conseguir trabalhar em cima do escopo, do custo, do tempo e assim por diante. E aí vem um outro conceito muito importante que eu preciso que todo mundo guarde, tá? O que é gestão de projetos? Isso aí também é questão de prova. O que é projeto, o que é programa, o que é portfólio, o que é gestão de projetos? A gestão de projetos é a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas nas atividades do projeto. O que é a aplicação de conhecimento? Conhecimento é a tua base. Vocês estão estudando no curso de Engenharia de Software e Sistema de Informação, né? Falando das meninas, da Brenda e da Vicky. Vocês estão criando, com todos esses estudos que vocês estão fazendo, vocês estão tendo uma base de conhecimento.
né? Ou projetos que vocês estão passando dentro das empresas que vocês já estão. Tudo isso são projetos que vocês passam pela AGES, as ferramentas linguagens que vocês conhecem, tudo isso cria uma base de conhecimento. E tudo isso vocês aplicam nos projetos que vão vir na frente. Então, quando tu faz uma gestão do projeto, tu aplica esse conhecimento junto com as tuas habilidades. O que são as tuas habilidades? São as soft skills, né? Liderança, comunicação, proatividade, todas essas habilidades, soft skills, mais as ferramentas e técnicas que a gente vai conhecer. Por exemplo, a gente vai conhecer o Project Model Canvas, a EAP, né? A User Stories, tudo isso, Kanban, tudo isso são ferramentas que a gente usa para conseguir fazer com que o projeto chegue no final com sucesso. E isso é gestão de projetos. É tu saber aplicar. Por isso que é importante conhecer vários tipos de ferramentas, né? Então, quando o pessoal chega para mim e diz assim, que o gerenciamento do PMI é muito tradicional, não sabe o que está falando, entendeu? Porque o PMI, ele tem um guia. Tu usa se tu quiser. Se tu tá achando que tá muito pesado, é porque tu não tá usando as ferramentas certas. Porque a gente pode ter certeza, tem muito projeto ágil, né? Ou, vou melhorar minha frase, tem muito projeto que não dá para usar ágil. Eu já trabalhei, por exemplo, com um projeto que era protocolo de rede, né? Sabe tu atualizar os protocolos de rede, trabalhar com projetos demais que não tem um beta para te testar, entendeu? Então, são projetos que precisam de muito estudo e muitas vezes o ágil não se encaixa em determinado tipo de projetos. Então, o que a gente tem que saber é conhecer bem tudo que eu tenho de ferramenta e usar aquelas para o projeto. Independente se tu vai usar tradicional, o híbrido, né, que agora o pessoal está chamando muito, que é misturar os dois, ou só o ágil, ok? Bom, tudo isso a gente faz por meio de processos, tá? 10 áreas de conhecimento. Então, a gente tem grupos de processo, iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle, encerramento e essas 10 áreas de conhecimento. O Amir Klink é um cara que usa muitos processos. Se vocês olharem os material dele, o livro que ele escreveu, ele trabalha muito com planejamento nas suas viagens, tá? E uma coisa bem importante também é pensa bem todos os recursos que tu tem para te começar o projeto, né? Cuidado, assim, principalmente a gente da empresa de TI, eu preciso trabalhar com uma ferramenta, eu vou começar com uma tecnologia nova, né? Uma tecnologia, um React Native. Pô, mas na minha equipe ninguém tem. Vou ter que contratar, vou ter que ir para o mercado. Aí eu vou começar o projeto sem ter essas pessoas contratadas. Então tem que cuidar muito, né? Quando a gente fala em recursos, são pessoas, recurso financeiro, a tua sala que tu vai montar com a tua equipe e assim por diante. Pensando nisso, a gente teve também uma mudança muito grande na questão do desafio do papel do gerente do projeto, né? Antigamente, assim, se vocês olharem os nossos pais, né? O meu pai, não vou dizer o meu pai, vou dar um exemplo do meu sogro. O meu sogro entrou como estagiário da Bayer do Brasil. Ficou 30 e poucos anos na empresa, saiu diretor, se aposentou como diretor. A vida inteira dele foi naquela empresa, né? E ele era tão bom tecnicamente que ele foi virando gerente, diretor aqui, diretor ali, entendeu? Então, antigamente, quem ganhava os papéis de gestão eram os melhores técnicos. Se vocês olharem por aí, eu tenho certeza que vocês vão encontrar um gerente que tu diz assim, como é que esse cara é gerente? Se ele é tão grosso, né? Ou se ele não tem habilidades de soft skills com as pessoas, né? Não sabe gerenciar as pessoas. Então, vocês vão ver que tem muitos gerentes assim ainda no mercado. Mas está tendo uma mudança muito grande. Então, o gerente do projeto, geralmente ele é 20% técnico e mais relações humanas, né? Ele vai tentar pegar o melhor das pessoas, motivar as pessoas para trabalhar, as melhores ferramentas, como é que eu trabalho com isso, como é que eu faço com que as pessoas consigam chegar aos objetivos do projeto. Então, não dá para o GP estar envolvido em questões técnicas. A partir do momento que o GP para o que ele está fazendo para corrigir um erro técnico, o projeto está largado, né? O projeto está correndo. Ninguém sabe como é que estão as outras pessoas da equipe e assim por diante, né? Então, tem que cuidar bastante dessa questão. Bom, pensando nisso, você tem que cuidar muito da metodologia, né? Não dá para... tem uma brincadeira aí, mas claro que projetos pequenos, poucos processos, né? Projetos maiores, mais processos. Processos, cerimônias, o que vocês quiserem.
né? Tem que escolher a ferramenta certa. O que não pode é pegar um projeto pequenininho e encher de documentação, por exemplo, né? Não vai servir para nada. A gente tem que ver o que realmente vai servir, o que realmente a gente vai conseguir contribuir com as ferramentas de gerenciamento de projeto, tá? Bom, eu não quero ficar nessa aula falando demais, assim, até porque talvez vocês não consigam prestar atenção. Então, os próximos slides, vocês vão conseguir ler muito claramente, mas eu vou passar, ó, vamos fazer essa experiência, tá? Eu vou deixar vocês lerem os slides aí com vocês. Então, por exemplo, a gente tem os 5 grandes grupos de processo. Cada grupo de processo aí tem as suas explicações de iniciação, né, de planejamento. Eu não vou ler para vocês, tá? Porque eu também não faz sentido, certo? Porque eu não tenho que explicar, eu iria ler um desses pontos. Então, eu vou deixar vocês lerem. O planejamento, a gente tem a execução, tá? Que a gente executa cada um desses processos. Então, pode ver aqui, ó, a gente tem iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento. 5 grandes grupos, que são esses grupos que estão aí detalhando cada um do que ele tem que ser feito. A mesma coisa, monitoramento e controle, ó, também tem as suas sequências, as suas atividades, acompanhar e analisar e assim por diante. Então, os 5 grandes grupos de processo tem cada um deles os seus itens, tá? Que eu quero que vocês leiam depois com mais calma aí em casa. Muito bem. O que a gente tem, então? A gente tem PMBOK última edição, tá? Que é o livro do Guia de Gerenciamento de Projeto de Práticas. A gente tem 2 processos de iniciação, 28 processos de planejamento, 8 de execução, 12 de monitoramento e controle e 1 de encerramento. 49 processos de gestão. Então, o que eu falo para vocês? Não é para usar tudo. Se usar tudo, vai enlouquecer, né? Quais são os processos certos para o meu projeto? Essa sempre deve ser a pergunta do GP. São esses processos do PMI? São os processos do Scrum? O Scrum também tem processo. Se você olhar, você tem lá, claro, eles colocam a cerimônia, mas você tem o processo de planejamento, né? Onde você senta, apresenta para o PO as user stories. Isso é um processo, né? A gente tem a cerimônia de entrega, processo, entendeu? Então, o Scrum também tem os seus processos, né? Nesse caso aqui, ó, eles vão se intercalar, esses grandes grupos de iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle. E os próximos slides são todas as áreas de conhecimento do PMBOK. Então, eu também quero que vocês façam a leitura. A gente tem escopo, tempo, né? Custo, a gente tem qualidade, a gente tem recursos. Não são mais recursos humanos, são recursos, né? O PMI trabalhava muito com recursos humanos, agora cortou, tá só como recursos. A gente tem aqui comunicação, parte de riscos, tudo isso são as 10 áreas de conhecimento. Cada uma delas tem seus processos. Stakeholders, né? E por último, a integração. Quero que vocês leiam tudo isso com calma depois. Se tiverem dúvidas, me acionem, tá? Porque a segunda parte da aula, eu vou falar mais um pouquinho, mais uns minutinhos, e a segunda parte da aula eu vou deixar vocês fazerem um exercício que eu coloquei no Moodle, lerem, e eu vou ficar aqui do lado de cada tela para tirar as dúvidas de vocês, tá? Então, a gente tem também lá aqui, ó, o desenho do professor, é um professor, Mauro Sotile, que desenha todos os 5 grandes grupos de processo dentro das áreas de conhecimento com os 49 processos. Quem quer virar GP e tirar a certificação PMP, tem que estudar isso aí, tem que conhecer todos esses processos aí, tá? Não é nada enlouquecedor, assim, mas exige aí pelo menos uns 3 meses de estudos focados em conhecer todos esses processos aqui. O que nós vamos tentar, né, com essa nova modalidade? É a gente realmente poder desenvolver ferramentas, como trabalhar o termo de abertura, identificar as partes interessadas, trabalhar com EAP, trabalhar com risco, planejamento de risco. Então, a gente vai tentar trabalhar com cada uma dessas áreas. Eu não sei ainda como é que a gente vai trabalhar com o pessoal dos voluntários do PMI. Acho que provavelmente só quando voltarmos, né? A gente não tem bem uma data, né? Porque está tudo ainda começando. Mas talvez eu convide eles a vir fazer uma apresentação via Zoom. Aí a gente vai, no decorrer do tempo, a gente vai pensando, tá? Muito bem, olha só. O que eu quero que vocês façam agora? Eu quero que vocês entrem no Moodle. Tá? Eu vou parar a minha apresentação. Deixa eu voltar aqui para o meu Zoom.
Ixi, deixa eu ver aonde que eu tô agora. Tá todo mundo comigo? Uhum. Interromper compartilhamento. Tá. Estou. Eu voltei? Voltei, né? Tô Tem um aparecendo pra botãozinho aqui que vocês? diz reações, eu não sei se tu recebe alguma coisa. Tipo, quando eu mando um joinha aí aparece pra ti. Ah, no compartilhamento de tela, não. Ah, tá. Ah, ó, agora eu vi alguma coisa, ó. Ah, Larissa. É isso, aparece os... Agora, é porque quando eu tô compartilhando tela, não aparece nada pra mim, Não tá? aparece. Não, Aham. só a minha tela. Daí eu fico sem ler as mensagens. Mas também Sim. pode ser que eu não esteja aprendendo a usar, né? Porque eu ainda tô também a primeira aula que eu dou no Zoom. Então a gente vai aprendendo. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. Ô, professor, eu tenho uma pergunta na verdade também. Pode falar. A gente consegue acesso a esse PMBOK de alguma forma pelo site da biblioteca, alguma coisa assim? A biblioteca tem PMBOK, tá? Na biblioteca. Eu não sei se está online, a gente tem que fazer a pesquisa. Tá, vou dar uma olhada depois. Eu emprestei para algum aluno. A AGES tinha 2 PMBOK também disponível lá em cima das mesas. Teve um aluno que me pediu emprestado e eu disse que eu emprestava. Não sei se é aqui da gerenciamento de projetos. Agora eu não me lembro mais. Mas eu disse que podia passar lá e pegar um livro para ler e depois colocava lá de volta, não tem problema. Mas tem. Só tem que tentar Foi sempre. pra mim. Oi? Foi para ti, Gabriel? Sim, mas eu deixei lá. Eu só li lá mesmo. Então tá. Então tá lá, ó. Se alguém quiser ir lá dar uma olhada. Embora a AGES agora tá fechada, né? A gente tem que esperar voltar também. Então é melhor tentar buscar alguma coisa online mesmo, tá? Tentar sempre pegar a última edição, tá? É 6ª edição. O PMBOK que vocês têm que pegar agora é o PMBOK da 6ª edição. Vamos pro... Eu queria que vocês acessassem o Moodle, por favor. Vamos lá pro curso. Eu coloquei ali, ó, a aula será na ferramenta tal, basta clicar no código. Acho que todo mundo conseguiu acessar bem, né? A gente tem 17 participantes agora. Temos aí, então, 3 alunos, 17, 18, 19, 20, 21, 4 que não entraram. Tá? E o que eu quero fazer agora? Eu quero que vocês acessem a categorização dos projetos, leiam melhor. Eu deixei um exercício ali para vocês. Está todo mundo conseguindo abrir? Sim, eu já baixei ele aqui. Já baixou? Então, o que eu queria que vocês fizessem, tá? A gente podia aproveitar e vamos fazer isso agora na aula, porque daí já fica dando, né? A gente já fica tudo pronto, não levamos nada para casa, a não ser ler o material, claro. Então, vamos lá. O que é o exercício? Vocês trabalharam falhas de projetos na outra aula. Agora, a gente vai trabalhar benefícios do gerenciamento de projeto. Então, o que eu queria como atividade? Que vocês fizessem uma pesquisa e identificassem benefícios que as organizações têm obtido gerenciando o projeto, tá? Ou seja, entrem ali no fórum, busquem o objetivo. Eu até fiz isso já, ó. Não sei se vocês conseguiram acessar ali o fórum. Eu coloquei um benefício ali, ó. Custos menores. Aonde que eu achei, ó? Um dos benefícios do gerenciamento de projetos é um maior controle de custos. Com um planejamento mais efetivo, teremos custos menores para os projetos. Coloquei a fonte que eu peguei do site Portal da Educação e eu coloquei disponível lá no Moodle. Tá? Todo mundo conseguiu achar? Tá? Então, qual é a ideia aqui? É que vocês busquem isso, coloquem lá no Moodle e cada um vai ter que selecionar, colocar o seu benefício e botar uma observação nos benefícios de outros 2 colegas. E depois juntar isso tudo num relatório e subir como sala de entrega. Ok? Alguém tem alguma dúvida? O relatório é baseado em tudo que todo mundo colocou? Não, nos teus. Tá, no que eu fiz e no que eu comentei. Isso, exatamente, Tá. Tá? Busca ali e fecha só pra gente fechar. Beleza. Pessoal, alguma dúvida? Eu poderia falar a aula inteira, mas eu tô fazendo uma experiência de falar metade da aula e deixar a outra metade para que vocês leiam o material, respondam o exercício e eu fico aqui à disposição para tirar dúvidas. Pode ser? Pode. Eu só não sei quanto tempo a gente tem de sala de Zoom, porque ele não me diz aqui quanto tempo é para reunião. Tá? O Roland de programação paralela, ele disse que é no máximo 40 minutos e depois tem que renovar o ID. Tá, então tá. Foi o que ele disse no e-mail, pelo menos.
Tá bem. Essa sala até- tua Na verdade, me deu uma durante, notificação de... Desculpa, pode falar. De durante o tempo? coronavírus, eles liberaram, eles dão uma notificação de 45 minutos e aí eles dizem que vai ficar liberado a sala. apareceu Eu tô tive vendo uma a reunião de notificação. 1h30. Tá. Eu pergunto uma coisa para vocês. Agora a gente poderia encerrar, porque eu deixo vocês trabalhando, tá? Uhum. Vocês querem, de repente, criar um WhatsApp ou alguma coisa que para... Eu tô sempre online, vocês sabem que eu tô à disposição de Slack? vocês, né? Vocês querem mandar as dúvidas por e-mail? Vocês querem mandar as dúvidas pelo Moodle? Porque daqui a pouco vai vencer a sala, a gente tem 40 minutos, e eu acho que é interessante, ó, a Larissa colocou, né, a gente poderia criar um grupo no WhatsApp. Eu estou à disposição, eu não me importo de ter grupo no WhatsApp, e fico à disposição de vocês. Ou vocês passam pelo Moodle as dúvidas que vocês vão ter na outra metade da aula, né? Porque também eu ficar 1h30 falando, assim, eu não sei se não vai cansar vocês, né? também O acho professor legal. Arruda, ele teoricamente vai dar aula dele pelo Discord, que é um app que originariamente ele é para jogos online e tal, mas ele funciona bem porque ele tem um volume de voz legal, assim, e tem tipo salas que tu pode entrar e sair. Uhum. E a gente tá trabalhando com isso também lá no Academy. Entre os alunos, a gente criou um grupo de Discord, que daí a gente tá meio que simulando o ambiente real que a gente tem lá. Então, a gente tem tipo como se fosse cada um a sua mesa, tem a mesa do café, não sei o quê. E, então, tipo, tu fica online, só que tu vê a pessoa na mesa dela, ali tu pode entrar na sala dela, falar com ela e depois ir embora, alguma coisa assim. Uhum. Eu achei bem legal o funcionamento. O Discord é interessante. Se a gente conseguir organizar direito, o Discord é interessante. Eu fico à disposição. Dá para baixar no computador também ou só no celular? Eu acho que dá no Dá computador. pra baixar? E no computador também. Não, podemos trabalhar, não tem problema. Estou à disposição de vocês. Tá, eu vou ficar aqui à disposição de vocês. Vocês vão agora trabalhar, então, no exercício do Moodle, tirar as dúvidas, ok? Tá, ok. Tá? Eu vou só tirar aqui o meu vídeo, tá? Mas eu tô aqui online. Tá, sem Eu problema. vou respondendo o bate-papo também, se alguém quiser colocar ou me chamar pelo bate-papo. Se cair a sala, a gente vai pro Moodle? Vocês me mandam mensagem? Esse é o Moodle. Tá, então tá. Então a gente combina, a gente fica online até cair a sala, porque daí é até bom, eu até controlo o tempo, de quanto tempo de sala a gente tem. E a gente acessa via Moodle, então. Acho que foi uma boa experiência. Vocês conseguiram entender, tirar alguma dúvida? Sim, eu achei bom. É? Sim, eu achei muito bom também. Inclusive, funcionou melhor que ontem na aula do Johan. Eu, pelo menos na aula ontem, eu tive mais falha assim, de sincronia e tal, de voz. Hoje não tive nenhum problema de conexão. Ah, que bom. Eu também aqui em casa, tirando os guris do Fortnite, do Play, tirei todo mundo, agora não pode usar. Eles já estão enlouquecidos, eles já abriram minha porta 2 vezes dizendo, pode voltar, mãe? Eu falei, não. Então tá, vou ficar por aqui à disposição então, tá? Tá, beleza, valeu. Também.